Dentro da ficção existem criaturas de todos os tipos, formas e tamanhos. Mas o que é um padrão para todos os seres vivos é a necessidade de se alimentar para sobreviver. Mesmo quando estamos falando de criaturas que existem apenas dentro da cultura pop, ainda assim é necessário que esses seres tenham algum tipo de consumo energético para que seu organismo funcione. E é claro que com o Godzilla não seria diferente. O titã mais famoso dos cinemas também possui a sua própria dieta e nós já tivemos algumas pistas de como ela funciona em diferentes filmes lançados ao longo dos anos. Vai logo se preparando então, porque nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que o Godzilla se alimenta. Só que a gente não vai ver apenas isso. Também veremos quantas calorias são necessárias para que o Rei dos Monstros ele consiga se manter tendo o tamanho que ele tem, aquele shape incrível dele. Afinal, quem aí nunca notou aquela barriguinha saliente do Godzilla? De verdade, gente, no mínimo 5 megalodons diários para manter aquela pancinha dele. Será que foi o Godzilla o responsável pela extinção dessa espécie de tubarões gigantes? Já chega deixando seu like nesse vídeo, se inscreve, porque isso e muito mais a gente vai ver agora. Eu sou Eric Brelage e vamos junto para mais um vídeo. Você que é fã de carteirinha do Godzilla, em algum momento você já deve ter se perguntado sobre como o Rei dos Monstros ele faz para se alimentar. Até porque na vida real não existe nenhum exemplo de uma criatura que chegue pelo menos próxima ao nível do Rei dos Monstros. Então é difícil saber como um titã desse tamanho faria para se alimentar caso ele existisse no mundo como conhecemos. Embora tudo fosse depender do tipo de dieta que esse lagartão escolhesse. É até interessante mencionar que um grupo de cientistas até brincou com essa possibilidade e tentou calcular quantas calorias diárias seriam necessárias para o Godzilla, tendo em vista, o tamanho que ele tem, que é de 160 mil toneladas. Pois é, gente, esse tamanho por si só já é um absurdo. Afinal, nenhuma criatura conseguiria se manter em pé tendo esse nível corporal. Porém, caso isso fosse possível, o Godzilla ele precisaria ingerir milhares e milhares de calorias todos os dias. Sabe aquela cena de Godzilla e Kong Novo Império, onde o lagartão aparece repousando lá no Coliseu de Roma? Pois bem, as arquibancadas daquele Coliseu precisariam estar lotadas de pessoas para que o Godzilla ele pudesse fazer uma refeição completa. Isso é claro se ele fosse representado como um monstro gigante que sai por aí devorando os seres humanos. O que sabemos muito bem que não é o caso. Embora o Rei dos Monstros já tenha sido apresentado de várias formas dentro do cinema, ele nunca colocou um humano na sua dieta. Tem até uma cena dele colocando um trem na boca e tal, mas as pessoas em si não aparecem ser tão apetitosas assim pro lagartão. Isso até torna o Godzilla uma criatura ainda mais aterrorizante dentro desses filmes, já que ele sai por aí destruindo cidades sem nenhum motivo. Não é como se ele tivesse com fome e por isso ele agisse daquela forma. Não, muito pelo contrário. Ele causa toda aquela destruição, toda aquela matança simplesmente porque ele quer. Mas ok, voltando agora a falar sobre a dieta do lagarto atômico gigante, o fato dele não ser mostrado devorando pessoas não descarta totalmente a possibilidade dele ser uma criatura carnívora. Pode ser que pelo seu tamanho monstruoso, o Godzilla simplesmente acabe não se interessando por pequenas porções de carne. Isso até me faz lembrar do filme onde somos apresentados ao Zilla, que é uma versão do lagarto atômico gigante que os fãs acabam criticando bastante. Em determinado momento dentro desse filme, ele aparece devorando toneladas de peixe, o que acaba mostrando que ele precisa de uma quantidade grande dessas pequenas porções de carne para se alimentar. Lembrando, gente, essa versão do Godzilla, ela é muito menor à versão comparada que a gente tem dentro do Monsterverse atualmente, que em teoria precisaria se alimentar de ainda mais calorias tendo em vista do seu tamanho superior. De qualquer forma, eu acho que tá bem claro aqui pra gente que se o Godzilla ele fosse uma criatura carnívora, ele buscaria outros seres gigantes para se alimentar. Em vez do lagartão ir atrás de toneladas de pequenos peixes, faria mais sentido que ele caçasse, por exemplo, os famosos megalodons para aí sim ser o seu lanchinho. Isso é claro levando em conta que os megalodons existissem no mesmo mundo que o Godzilla vive. Eu até acharia muito interessante se em algum filme a gente descobrisse que os megalodons realmente existiram no passado e aí o Godzilla foi quem causou a extinção deles. Imagina só ver uma cena do Godzilla devorando um megalodon. Meu Deus, a gente já acha maneiro ver um megalodon devorando outro megalodon. Imagina então ver agora o Godzilla devorando o megalodon. Isso sim seria incrível. Mas
Mas é bem verdade que dentro do Monsterverse, por exemplo, isso talvez nem fosse necessário. Eu tô dizendo isso porque dentro desses filmes o Godzilla, ele não é o único titã que existe, muito pelo contrário. Monstros gigantes é o que não falta dentro dessa franquia. Então, caso o Rei dos Monstros ele quisesse se alimentar de carne, não ia faltar variedade para ele escolher. Tanto é que quem se aproveita muito disso é o próprio Kong, que volta e meia é mostrado devorando algum outro titã que ele acabou de matar. Proteína é o que não falta na dieta do gorilão. Esse sim é carnívoro com tipo C maiúsculo. E essa comparação ela é até muito boa, afinal ela faz com que a gente conclua que o Godzilla dessa franquia ele não se alimenta de carne, já que nunca foi mostrado ele devorando os restos mortais de outras criaturas que ele derrotou, como acontece com Kong. E olha que oportunidade é o que não falta pro Godzilla. Lembra em The Nimpari, quando a gente vê, né, o Godzilla despedaçando o Tiamat com o seu sopro atômico? Pois é, nesse momento a gente acaba vendo várias partes da serpente marinha gigante boiando na superfície. E tipo, tava tudo bem cortadinho. O Godzilla poderia ir muito bem lá e só devorar, né, o sushi de Tiamat. E uma explicação pro Rei dos Monstros ele não fazer isso, podia ser que nesse momento ele estaria de barriga cheia e não estaria com fome. Mas eu duvido que esse fosse o caso, gente. O Godzilla, ele tava sim com fome no momento em que ele derrotou o Tiamat. Só que o verdadeiro banquete para ele não era a serpente marinha, mas sim o seu covil repleto de energia. Tanto é que isso é dito no próprio filme, que aquele seria o local em que a radiação chegava ao ponto mais alto de toda a superfície do planeta. Acontece que essa é a verdadeira dieta do lagartão, radiação. Ele se alimenta absorvendo esse tipo de energia. E isso fica ainda mais claro pra gente pouco antes, dentro do mesmo filme, quando o Godzilla ele vai até uma usina nuclear para se energizar. Nesse momento vemos o Rei dos Monstros sugando toda aquela radiação através da sua boca. A gente olha para aquela cena e vê ele se deliciando com tudo aquilo de radiação como se fosse uma macarronada gigantesca. Só que em vez de macarrão, o alimento do Godzilla é a energia radioativa que ele encontra. É até por isso que em outros filmes da franquia, nós já vimos o lagartão indo para o seu antigo covil e ficando nas profundezas do oceano, longe de qualquer outra criatura. Sempre após as suas lutas, o Godzilla ia até aquele local isolado, justamente porque lá tinha tudo o que ele precisava para recuperar suas energias. Ou seja, muita radiação. Com esse alimento, o lagartão não necessita do consumo de outros tipos de proteínas ou carboidratos. Meio que o organismo do Godzilla por si só já consegue dar a ele tudo que lhe é necessário com a energia absorvida pelo mesmo. E o lado bom disso para os humanos é que eles não precisam lidar com pedaços enormes de fezes feitas pelo Godzilla espalhados, né, por todo mundo. Sério, já pensou o tamanho do trampo que seria caso isso rolasse? Mas como o lagartão se alimenta somente de radiação, podemos concluir que a sua digestão também não é como a de outras criaturas. Na verdade, o mais perto disso que o Godzilla chega é no momento em que ele solta a sua famosa baforada atômica pela boca e assim coloca parte da radiação que ele colocou para dentro, ele coloca para fora. Não fica muito claro pra gente o quanto de radiação o Rei dos Monstros precisa consumir para ficar se mantendo diariamente, mas eu acredito que dentro do Monsterverse existe energia mais do que o suficiente para ele manter sua dieta bem de boa. Ah, Eric, quer dizer então que o Godzilla só se alimenta de radiação e é isso? Não. Isso não significa que o Godzilla só se alimenta de radiação o tempo todo. Não. Eu digo isso porque a gente já viu um outro titã muito parecido com o Godzilla dentro da mesma franquia se alimentando de outras criaturas. É claro que eu tô me referindo ao Titânus Doug, que apareceu em Godzilla vs Kong devorando criaturas parecidas com crustáceos gigantes, e em The Nimpari vemos ele roubando um dos chacais que o Kong acabou capturando para se alimentar. Até onde sabemos, o Doug seria um tipo de parente distante do Godzilla que ainda tá bem no começo da sua evolução. Eu inclusive, gente, trouxe um vídeo recente aqui no canal mostrando toda a evolução do Titânus Doug. O começo, desde o momento em que ele saiu de um ovo até o momento em que ele pode ficar maior do que o próprio Godzilla. Depois dá uma olhada nesse vídeo clicando no card que tá aparecendo aqui em cima, ele tá bem completo e vale muito a pena você assistir. De qualquer forma, o fato desse jovem lagarto gigante se alimentar de outros seres vivos indica pra gente que o Godzilla também poderia fazer a mesma coisa. Entretanto, em algum momento o Rei dos Monstros percebeu que ao absorver radiação, ele poderia ter toda a energia necessária para sobreviver e não precisaria mais sair por aí, se alimentar, caçar, né, daquela forma convencional. Até porque devorar outros seres vivos não deve ajudar o Godzilla a recarregar o seu sopro atômico, por exemplo. Então faz mais sentido para ele manter sua dieta radioativa do que sair por aí, né, devorando outras criaturas que vão só encher a sua barriga e tipo, nada mais. Já diria o ditado, né, você é aquilo que consome. E o Godzilla é um titã radioativo.
então ele precisa sim consumir radiação. Isso serve tanto para a versão que temos dentro do Monsterverse, como também as muitas outras que a gente já viu sendo produzidas pela Toho. É até interessante lembrar que a produtora japonesa que introduziu o lagartão nos cinemas já quase mostrou Godzilla se alimentando de carne algumas vezes. O caso mais popular talvez seja lá do primeiro filme do Godzilla, que é aquele clássico de 54. Reza a lenda que nesse longa o Gojira ele apareceria devorando uma vaca comum. Só que a ideia ela acabou sendo descartada por conta da proporção. Aparentemente o diretor disse que o tamanho da vaca na boca do Godzilla passaria a impressão de que ele não era tão grande assim como ele deveria ser. E acabou sendo por isso que essa cena acabou sendo deletada do corte final. Alguns anos depois, em Godzilla vs Biolate, o Rei dos Monstros também iria se alimentar de carne. Segundo o script original do filme, acontece que durante a trama o lagartão enfrentaria um titã, metade peixe e metade rato, e após derrotá-lo, o Godzilla iria se alimentar dessa criatura. Porém, essa cena acabou sendo cortada do filme e assim o indício de que o Gojira é carnívoro nunca foi pro ar. Mas aí que tá, gente, mesmo que essas cenas não tivessem sido deletadas, pra mim, acaba ficando bem claro que o Godzilla ele só se alimenta de carne apenas em ocasiões e não por necessidade. A verdadeira base da dieta do lagartão continua sendo radiação. É dessa forma que ele adquire a energia necessária para travar suas batalhas e manter o seu posto de Rei dos Monstros. Mas agora, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, gostou de saber como é que o Godzilla se alimenta? Diz aí, essa era a forma que você estava imaginando? Se não, quais são os outros alimentos que você acredita que o Godzilla possa colocar dentro da sua dieta? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!